Então, meus amigos, com muita alegria, nós temos de volta o nosso Márlio, que, embora as suas múltiplas ocupações, sempre arranja um tempinho para vir até nós. E então vamos envolvê-lo e recebê-lo com as nossas melhores vibrações. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. É sempre um prazer estar aqui na casa de Eurípides de Barçanufo. Não tenho tantas inúmeras tarefas assim, mas às vezes é um pouco complicado chegar em Jacarepaguá durante a semana, vindo do centro da cidade. Mas o trânsito não ajuda nem um pouco. Essa é que é a múltipla tarefa, conseguir me materializar aqui através do trânsito dessa cidade que está cada vez mais complicado. Como disse a nossa irmã aqui no preparo, hoje é um dia diferente, né, porque a gente sente. Espírita tem uma característica do esclarecimento, mas o esclarecimento fortalece, sustenta, consola, mas a gente é de carne e osso. Né? E a gente sente. Sente a falta do companheiro, sente sempre. Sente. Isso é natural. Aliás, seria antinatural não sentir. Tá? Então, o meu respeito, a minha solidariedade à casa de Eurípides de Barçanufo e à família do Gilson. E o tema de hoje é um tema que eu escolhi por ser muito intrigante a resposta que os Espíritos dão para Kardec. E que eu acho legal que a gente possa pensar juntos sobre essa resposta que os Espíritos dão para uma pergunta de Kardec. Está no Livro dos Espíritos, é a questão 459, na parte segunda, capítulo 9, a parte segunda do Livro dos Espíritos fala do mundo espírita. O mundo espírita é a finalidade da investigação de Kardec. Kardec, quando ele toma contato com um fenômeno, ele se depara com fatos novos. Fatos novos que lhe levaram, como cientista, a procurar compreender o mecanismo de funcionamento desses fatos. Para um homem de ciência, isso é interessante que a gente sempre pense, o cientista, e Kardec era um homem de ciência, Kardec não era um místico, Kardec não era um deslumbrado, uma pessoa fora do centro, era uma pessoa muito centrada, muito pé no chão, um estudioso, era um pedagogo por formação, mas com um conhecimento múltiplo de várias ciências. Viveu no século XIX, o século das luzes. Tudo que nós temos hoje de tecnologia, de avanço nas ciências sociais, também, na área do conhecimento médico, tudo surgiu dali. Esse celular que o Gilberto, pediu para desligar, a base do conhecimento desse funcionamento desse celular aí vem de William Crookes, matéria radiante, século XIX. Tá? Toda essa tecnologia que nós temos de conhecimento do nosso corpo, do mapeamento cerebral, vem dali, século XIX. Toda a parte de ciências sociais, a sociologia surge ali, logo depois da Revolução Industrial, quando aquelas encrencas de confusão do embate de capital e trabalho, Karl Marx foi contemporâneo de Kardec, a questão do capital. A teoria da evolução, Charles Darwin, publicado mais ou menos na época do Livro dos Espíritos. Então, tudo que tem hoje de conhecimento surgiu dali, daquele grupo de estudiosos, pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, século XIX, França. Kardec viveu isso. Kardec estava nesse meio, dos filósofos, dos pessimistas, dos humanistas, Schopenhauer, com seu pessimismo horroroso. Tudo aquilo ele viveu, aquele caldo cultural. Então era um homem muito centrado, muito pé no chão.
E como todo cientista é cético, porque faz parte do cientista ser cético. Qualquer fenômeno ele tem que investigar. Ele não acredita na primeira informação. Isso é natural na ciência. A ciência tem que pesar, medir, comprovar. Uma ciência, para um conhecimento para ser introduzido dentro de uma ciência basicamente, fazendo um grande reducionismo, é o conjunto de conhecimentos sistematizados sobre alguma coisa. Então, um conhecimento novo precisa ser estudado, algo novo. Como é que uma ciência se abala? Quando algo novo, os protocolos daquela ciência, os paradigmas daquela ciência não conseguem explicar. Então, o conjunto de cientistas vai lá e procura levantar hipóteses, teorias, para apresentar à comunidade acadêmica, para que a comunidade acadêmica possa aceitar aquele fato novo e incorporá-lo à ciência, através do estudo das suas leis. Então, para a ciência não existe milagre. Milagre seria o quê? O fato sobrenatural. Não existe fatos sobrenaturais para a ciência. E, aliás, Kardec, como cientista, fala isso. Não existe milagre no sentido de uma transgressão à lei da natureza. Existem fatos extraordinários. Existem fatos, fenômenos, que nós não temos conhecimento do mecanismo de funcionamento. Isso é diferente de ser sobrenatural, ou seja, acima do natural. Se existe, é natural. O que eu posso é não saber o mecanismo de funcionamento daquilo, a lei que rege. Mas se existe, é natural. E a partir do momento em que uma mesa começa a se mexer, por causa de uma influência de algumas pessoas em volta, contraria a lei da gravidade. Isso tem uma explicação. Ou tem que ter uma explicação, ainda que não se conheça a explicação. O que Kardec fez? Ora, se uma mesa se levanta e contraria a lei da gravidade, se mexe, isso pode ser um fenômeno magnético elétrico, ciências que surgiram naquele tempo e do qual Kardec era versado, que temporariamente anula a lei da gravidade. Aí quando disseram para ele, mas a mesa responde pergunta, ele falou, isso não pode. Porque mesa não tem cérebro, mesa não tem intelecto, mesa não tem capacidade de responder perguntas. Mas responde, ele vai lá e investiga. Ora, uma mesa responde pergunta, uma cestinha se mexe, é porque tem uma força oculta, inteligente, mexendo isso. E aí ele pergunta, já que responde perguntas, por que não fazer a grande pergunta, quem são vocês? E aí vem a resposta. Nós somos as almas dos espíritos que já viveram na Terra e que até que, enfim, alguém faz uma pergunta inteligente e a gente consegue se comunicar, porque até agora só falaram baboseira. Não foi exatamente isso, mas basicamente isso. E a partir de um ser inteligente, começou o intercâmbio inteligente. Fatos novos se apresentam. Então, Kardec dá início a uma nova ciência, da investigação do mundo psíquico. E os primeiros passos da sistematização dos protocolos e paradigmas dessa ciência estão na parte segunda do Livro dos Espíritos. A investigação do mundo espírita, dos fenômenos ditos sobrenaturais. Mas que de sobrenatural não tem nada. São de uma natureza diferente da natureza material, conforme nós entendemos, e aquela pergunta que você acabou de ler ainda há pouco, fala dos diferentes estados da matéria, que não é só ponderabilidade que define matéria, que é o tempo de Kardec, era como se definia a matéria, sendo ponderável, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Por muito tempo, isso foi definição de matéria. O que é ponderável, o que ocupa lugar no espaço. Mas hoje em dia essa definição é absolutamente arcaica e infantil, porque existem matérias em diferentes estados de não ponderabilidade. Então, essa tecnologia nova surge ali com Kardec, essa ciência nova, essa tecnologia nova, surge ali com Kardec. Então ele vai investigar vários fenômenos, através de um conjunto de perguntas e respostas dos espíritos. E essa pergunta é instigante, porque nessa parte do capítulo 9, ele estuda a intervenção dos espíritos desencarnados no mundo corporal, ou seja, no mundo dos espíritos encarnados. Como funciona isto?
E, especificamente, essa influência oculta, ou seja, oculto é aquilo que não é ostensivo, dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Por quê? Uma comunicação mediúnica, psicografada, psicofonia, ela é ostensiva. Ou seja, é um espírito desencarnado utilizando um médium, fazendo uma comunicação. Um transporte, um fenômeno material de materialização é uma comunicação ostensiva, porque ela afeta os nossos sentidos. Agora ele pergunta, existem comunicações, influências ocultas? Ele vai em cima disso. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 459 é a primeira, que é aquela que eu destaquei para que a gente possa pensar juntos. O que Kardec pergunta? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta. Uma pergunta aparentemente simples. A resposta é que é enrolada. A resposta é que é complicada. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Peraí. Parou. Como? E cadê meu livre-arbítrio? Como me dirigem? De que forma é isso? Muito mais do que eu imagino? Até pode ser. Mas ao ponto de me dirigir, então eu não tenho livre-arbítrio? Eu sou marionete? Eu sou um boneco de ventríloco? Lembra aquele boneco? Não sei se ainda existe isso hoje, mas boneco de ventríloco? Que eu não participo do processo. E aí a gente vai ter que se socorrer de nosso raciocínio, começar a pensar. E existe um livro. Bom, vamos falar o que é pensamento. Basicamente, pensamento é a capacidade de formular conceitos. Na raça humana, animais pensam, tem atividade cerebral, com certeza. Tem atividade cerebral porque pode ser mensurado. Mas pensamento de animal, a gente não sabe porque já viemos de lá, mas não temos mais a recordação. Basicamente, são para as funções instintivas. Animais traçam estratégias, você vai ver lá uma leoa caçando. O leão não caça, o leão só administra a situação. As leoas é que caçam. O negócio é vir de lá, né? As leoas é que caçam. É uma estratégia fantástica. Elas cercam lá as zebras, as leoas correm pelas laterais para fazer as zebras correrem, porque o leão tem um problema de vista. O leão não enxerga bem. E a zebra tem código de barra. Reparou? A zebra é aquele código de barra. E quando as zebras estão juntas, ele não sabe distinguir onde está o início e o fim da zebra, porque aquele código de barra está tudo junto. E eles têm muita dificuldade, porque a zebra tem um coice muito forte, muito poderoso, que é capaz de deslocar a mandíbula de um leão. E ninguém vai ficar dando papinha para o leão, então ele vai morrer, se ele levar um coice. Então, como ele não sabe onde é o início e o fim da zebra, para atacar, as leoas vão pelos lados para espantar o bando. Aí dá aquele estouro da boiada, né? Da zebrada. E as zebras saem correndo. O que é que fica para trás? E elas fazem uma coisa muito curiosa. Elas cercam as crias e vão correndo com as crias no meio. Quem é que fica para trás? As zebras velhas. Coitada. Porque não é tão rápida. No que a zebra se destaca, as leoas caçadoras vêm por trás. As leoas que assustam vêm pelos flancos. As leoas caçadoras vêm por trás. E aí, já era a zebrinha coroa. Né? Velho sofre, né? Já desde o tempo da animalidade, velho só serve para comida de leão mesmo. Pois bem, é uma estratégia, tem pensamento. Pensamento, inclusive, mas é instinto. Né? Nós não, nós temos pensamentos complexos, capazes de raciocinar de forma abstrata. Então, é uma forma de pensar diferente nossa. Na raça humana, nossos pensamentos são muito mais complexos. Capacidade de formular conceitos abstratos, de criar, de passar. Tudo isso é característico da raça humana. Pois isso é que é pensar. No livro Pensamento e Vida, que é um livro pequenininho de Emmanuel, mas quantos menores os livros de Emmanuel, mais ele consegue condensar informações importantes. Quando ele diminui o livro, é perigoso. Porque ali vem uma quantidade de conhecimento de forma tão sintética que a gente precisa de muito e muito tempo
para decifrar, assimilar toda aquela quantidade de conhecimento. Quem deu a caminho da luz sabe que é uma enciclopédia, não é um negócio de 100 folhas. Né? 100 folhas. Pensamento e vida tem menos ainda, complica mais ainda. Em pensamento e vida, ele traz uma informação extremamente importante, que pensamento é força eletromagnética. Isso é a informação dele. Como eletricidade é energia dinâmica, como magnetismo é energia estática. Então, pensamento é algo fisicamente impactante. Pensamento não é uma coisa abstrata. Pensamento é um impacto. Quando a gente fala que o pensamento é um atributo do espírito, de uma certa forma está se equivocando. O ato de pensar é que é o atributo do espírito. O pensamento é a materialização do ato de pensar. Ou seja, ele impacta o meio. Esta informação é fundamental para compreender a influência oculta dos espíritos. Está aqui um celular. Com licença. Todo mundo tem um negócio desse aqui. Tá? A gente não vê as ondas, micro-ondas, que estão circulando aqui. Mas na hora que você ligar seu celular e alguém aqui conectar contigo, esse celular vai tocar e você vai receber uma mensagem. Vai receber um WhatsApp, vai receber um e-mail, vai receber alguma coisa. Ou seja, essa mensagem, ela impactou o meio. E foi transmitida pelo meio, pelas micro-ondas, e chegam nesse celular. Esse celular só toca se a pessoa que quiser se conectar contigo. E no que ele toca vai haver uma troca. Até mesmo quando você desliga, não, esse chato do Márcio ligando de novo, deixa eu desligar esse troço aqui. Né? Até mesmo quando ele toca, quando você desliga, houve uma comunicação. O pensamento é basicamente isso. Olha, isso ao tempo de Kardec era difícil de compreender. Hoje é complicado, imagina o tempo de Kardec. Né? Porque celular hoje é uma coisa comum. Mas no meu tempo de garoto, era ficção científica. Só quem usava celular era o Capitão Kirk. Você se lembra do Capitão Kirk? Né? Jornada nas Estrelas, que era enorme. Né? Hoje é algo comum. Hoje é algo absolutamente comum. Então, compreender que pensamento é algo fisicamente mensurável, impactante do meio, ou seja, quando eu penso, eu qualifico energeticamente a emissão em torno de mim. Eu qualifico. E dirijo. Através da vontade. A vontade é o motor do pensamento. Ele coloca isso de uma forma muito interessante. A vontade gerencia o pensamento. É o controle que dá direcionamento ao pensamento. Então eu penso numa pessoa. Se eu penso com muita intensidade, eu conecto com essa pessoa. Eu emito para essa pessoa. Ela pode não perceber no sensório, mas ela recebe meu pensamento. Está complicado? Vamos fazer uma experiência aqui, rápida. Que todo mundo já passou por isso. Já esteve em algum lugar que você teve a sensação que alguém estava olhando para você e estava? Você olha assim, tinha alguém aí, a pessoa disfarça? Já? É isso aí. Emissão de pensamento. Quer um outro exemplo? Não vai fazer aqui agora, por favor, tá? Mas faz depois quando tiver uma condução, quando tiver alguém na tua frente. Foca o teu olhar aqui na nuca da pessoa. Aqui. Foca mesmo, fica ali. Joga. Vontade, precisa de vontade. Bota força, tá? Ou ela vai olhar para trás ou vai se coçar. Qualquer um pode fazer. Isso mostra que, se não houve toque, se não houve manifestação sensória, isso mostra que o pensamento é força. E ele pode ser direcionado, pode ser impulsionado. E é uma via de mão dupla. É uma troca. E aí Emmanuel continua no livro. Respiramos, no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Nós respiramos psiquicamente no mundo das imagens
que projetamos e recebemos. Já ouviu falar? Imaginação. Pensamento é imaginação. Imaginação não é delírio. Imaginação quer dizer imagens em ação. Já percebeu que a gente pensa por imagens? A gente normalmente não pensa por palavra. Palavra é vestir a imagem do pensamento. Por isso é que é difícil a gente se comunicar. Porque a gente tem que botar palavras numa imagem. Por isso que a gente tem dificuldade de comunicação. Porque vestir os pensamentos com palavras é fazer perder muita essência do pensamento. Já falaram para alguém alguma coisa e ela entendeu completamente diferente? Nós terráqueos somos peritos nisso e vice-versa. Porque é muito difícil comunicar um pensamento por um ato material que é a expressão da palavra. Porque a gente pensa por imagem. Imaginação quer dizer imagens em ação. Kardec, na Gênesis, ele faz um estudo lá no capítulo dos fluidos, que é uma palavra antiga, mas a gente continua usando dentro da terminologia espírita, porque a gente poderia usar energia, ondas, mas vamos usar ainda fluido. No capítulo dos fluidos, ele fala que o pensamento fotografa. E olha que fotografia era tecnologia nova no tempo de Kardec. Fotografia surgiu em 1826. Então, era o máximo de tecnologia que tinha, é fotografia. Então ele usava terminologia do seu tempo. Fotografa, ou seja, impacta de tal forma o nosso entorno, ou para onde nós direcionamos, que é perceptível. Fotografia, o que você pode ver. Grafia de uma foto, o que você pode ver. Você pode sentir. Ele usava uma linguagem do seu tempo. Fotografa. E Emmanuel diz, vivemos num processo de troca permanente das imagens que nós projetamos, e se projetamos, recebemos. E a qualidade da projeção é a qualidade do recebimento. Simples. E nessa emissão, nós determinamos companhias espirituais. Aqueles que pensam igual a nós. Quando nós estamos assistindo um programa de televisão, antigamente, bota algum antigamente nisso, só tinham 4 ou 5 estações de televisão, tá? Na TV aberta, que normalmente não tinha nada para assistir. Né? Hoje nós temos mais de 120 canais, mas continuamos não tendo nada para assistir, só que pagando um dinheirão por isso. Né? Aí, quando a gente vai lá, está no controle remoto, zapeando, tentando achar alguma coisa que preste, de repente, alguma coisa interessante a gente para. Conectou. Conectou ali, está conectado com todo mundo que está conectado ali. Essa conexão, por quê? Aquilo me interessou. Me interessou, eu estou conectado com todas as pessoas. Hoje, inclusive, existem canais interativos. Você bota lá, o outro fala, o outro responde. Você tem lá chats de conversa, que um coloca, o outro responde. Então, você tem aquela interação. Aquilo é a materialização da interação que a gente faz fora do sensório da emissão dos nossos pensamentos. A gente emite e recebe. Pensou em uma situação qualquer, aquela situação que pensou, você está conectado com ela. Pensou em comer uma nhabenta da Copenhague, né? Que é algo, bom pensamento. Né? Conectou com o mundo de gulosos que tem aí, desencarnado. E aquele pensamento começa a aumentar. Ele é tão impactante que no pensar na nhabenta da Copenhague, a gente já começa a salivar. E o estômago já se prepara. Olha a força da imagem. E aí vem a decepção, não tem. Aí começa tudo. Eu estou usando essas figuras de imagem para que a gente possa perceber como o pensamento é algo material. Só que não é visível, mas é material. E nessa materialização, nós criamos um intercâmbio. E como é que fica a influenciação? Lá no resumo teórico do Móvel das Ações Humanas, que é uma resposta muito grande dos espíritos na questão 872, eu separei dois parágrafos para que a gente pense junto. Lá, Kardec também estuda um pouco da preparação
nossa para a reencarnação. Nós reencarnamos com um plano. É um projeto para reencarnar. Nós não reencarnamos por um acaso. Existe uma razão para a gente reencarnar. Então, a escolha das provas, que é digamos assim, uma generosidade dos espíritos falar que a gente escolhe as provas. Na realidade, a gente não escolhe as provas. As provas já foram escolhidas há muito tempo, por um processo, por um currículo espiritual. Quando a gente pode escolher entrar para uma escola, um determinado curso. Você quer entrar lá para o curso de Direito. Você escolhe entrar no curso, mas não escolhe as matérias. As matérias, o currículo é pré-determinado por uma autoridade superior. Aí você pode escolher as matérias do curso que você vai cursar no primeiro semestre. Olha, se tem Direito 1, Direito 2, Direito 3, Direito 4, Direito 5, você tem que começar por Direito 1. Ah, não, eu já quero entrar em Direito 5. Não, Direito 5 você não pode, você tem que começar por Direito 1. Código Penal, se tem B, se tem C, você tem que começar pela. Então você escolhe as matérias básicas do primeiro semestre. Essa é a primeira encarnação. Se você for bem aprovado, tiver bom aproveitamento, passa para as matérias do segundo. Se você não for bem em alguma matéria, fica pendurado. Em dependência. Aquela matéria te impede de cursar a matéria seguinte no semestre posterior. Estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? É que eu sou às vezes meio enrolado. Tá? Mas vamos lá. Ora, o semestre anterior, eu estou preso a um currículo, mas também a matéria que eu ficou pendente. E se ficaram 2, 3 ou 4, eu estou preso. Eu tenho escolha? Não, eu escolhi não passar. Escolhi não estudar. Bom, nossas encarnações são mais ou menos assim. A gente já tem tanta pendência, que o mundo é de expiação e provas, que nós temos muito pouca coisa para escolher. A ficha kármica já escolheu, olha, você está pendurado em cálculo 1, você está pendurado em geometria 2, você está pendurado em direito 3, você está pendurado em língua portuguesa 4, você está pendurado em muito, você vai ter que cursar isso. Agora, você quer botar alguma coisa? Sei lá, bota artes, culinária, porque é o que sobrou. O resto você está pendurado. Isso é a escolha das provas. Então a gente encarna com um plano. Um plano que não quer dizer que é fechado. É uma carta de intenção que a gente se propõe na erraticidade a cumprir. Uma carta de intenção. Bom, mas surgem circunstâncias que vão nos testando, que vão nos... Não existe livre-arbítrio. Então nós somos tentados, nós temos imperfeições. Essas imperfeições são as chamadas tentações, onde nós podemos nos desviar do plano encarnatório. Por exemplo, a gente vem com uma tarefa no mundo das artes, e no mundo das artes, de repente, existe muita liberdade, drogas ou coisa que o valha. A gente não veio aqui encarnar para se drogar. Mas, de repente, aquela tentação, por uma fraqueza, o espírito vai e começa a se utilizar de drogas ou algo do gênero, e ele desvia, às vezes, da sua finalidade. Então, é uma carta de intenção. É nesse jogar com as circunstâncias, usando o nosso livre-arbítrio, que acontece exatamente o que os espíritos nos falam. Dessa influência oculta. O que dizem os espíritos para Kardec nessa questão 872? Os pormenores dos acontecimentos ficam subordinados às circunstâncias que o próprio espírito cria pelos seus atos. Ou seja, os pormenores, eu encarno com uma carta de intenção, mas tem os pormenores. E fica subordinado às circunstâncias que o espírito cria pelos seus atos. Sendo que nessas circunstâncias é que podem os espíritos nos influenciar pelos pensamentos que surgiram, que eles sugerem para nós. Então, nós temos pensamentos que nos são sugeridos. Conectar com eles ou não é livre-arbítrio. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, vou citar um exemplo. Acho que eu já citei esse exemplo em várias palestras, posso ter citado aqui, me perdoe se repetir. Quando eu arrumar um exemplo melhor, eu mudo de exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu seja um fumante. Uma pessoa que fuma. Uma pessoa que fuma, eu pergunto assim, não precisa responder alto, senão isso aqui vai ficar meio complicado.
Quem é que fuma? É o corpo ou é o espírito? Os dois. Os dois. O que é o fumo? Eu uso o vício do fumo porque é o socialmente mais aceito. O cigarro é composto lá de algumas substâncias, do tabaco, algumas substâncias, que ao ser inalado ou ingerido, cria uma reação química dentro do organismo e por impulsos eletroquímicos é levado ao cérebro e desperta lá a área do prazer. Dá lá, joga lá os hormônios do prazer no corpo. E a pessoa fuma e ela sente um prazer. A gente já percebeu que a gente só se vicia em coisa que dá prazer? Algum tipo de prazer tem como recompensa a um vício. Como eu costumo dizer, não conheço ninguém viciado em chicória, bertalha, ou algo do gênero. Pode até gostar, mas você nunca viu uma overdose de chicória. Portanto, por mais que goste, é algo que passa, ninguém fica viciado. Agora, cigarro, droga, sexo, jogo, são coisas, comida, são coisas que dão prazer e que podem viciar por uma reação química. Estudando doutrina espírita, perispírito, fluidos perispirituais, capítulo 14 da Gênese, fluidos, por uma reação psicofísica de fluidos perispirituais, é passado pelo perispírito para o espírito que sente prazer. Então, a reação química é feita no corpo, e ela é decodificada pelos fluidos perispirituais, e quem sente prazer é o espírito. Então, é um conjunto. Corpo e espírito. O corpo se vicia? Sim, porque aquela droga cria dependência orgânica. O espírito se vicia? Sim, porque cria dependência do prazer psíquico. Então nós temos um conjunto viciado. Quando eu desencarnei, já estou desencarnado. Isso aqui é uma materialização, isso é uma holografia, vocês não estão me vendo. Tá? Eu continuo viciado? Sim. Ótimo, trabalhar em casa espírita é fantástico, principalmente as que estudam. Sim. E como é que eu resolvo o problema do meu vício? Se eu não tenho mais o corpo. Virei espírito sofredor. Só que Gilberto fuma. Claro que não fuma, mas vai aqui, teoricamente ele fuma. E eu fico vagando. Vagando, porque eu estou preso no mundo material. Eu morri. Mas não me desmaterializei, porque eu estou preso a uma sensação material. Eu estou preso no mundo material. Mentalmente eu estou preso aqui. Tá? Gilberto fuma. E eu aqui dando uma olhadinha no cigarro dele, ele dando aquela pitada, aquela tragada profunda, eu chego perto. No que eu chego perto, mesmo por mais ignorante que eu seja, as leis funcionam com ignorância ou não, eu percebo que o perispírito é poroso. Eu me aproximando, eu tenho uma troca de energia com ele, ou seja, eu sinto o prazer que ele sente. E agora? Nossos irmãos de Umbanda chamam isso de encosto. Arrumou um companheiro para fumar. Mesmo sem ter vontade, eu falei, fuma, Gilberto. Fuma, Gilberto. Tinha até um anúncio antigo, compra batom. Lembra do chocolate? Compra batom. Isso é influenciação oculta. Isso é que é influenciação oculta. É uma utilização do meu pensamento de espírito sobre a qualidade do pensamento do encarnado que sintoniza comigo e pode me ser útil para a satisfação de uma necessidade minha como desencarnado ou de uma necessidade minha no mundo material que eu preciso dele para fazer. Porque um espírito desencarnado precisa de um encarnado para fazer alguma coisa por ele. Ele isoladamente, ele não age no mundo material. Ele precisa do fluido animalizado do encarnado. Ah, mas Jesus é diferente, tá? Esquece Jesus. Aqui vamos botar espírito do nosso porte. Os mais superiores e os mais inferiores, mas do nosso porte. Precisa de corpo para agir no mundo material. Precisa de fluido animalizado. Energia do encarnado. Mesmo que ele seja inconsciente disso. Porque a influência é oculta. Não tem consciência. Mas tem permissão. Porque tem convite. Porque ele pensa na mesma faixa vibratória.
Mas ele continua com livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode resistir, mas ele tem que mudar a faixa vibratória. A gente pensa como que influência oculta dos desencarnados. Espírito desencarnado. Mas espírito encarnado também tem influência oculta. E também tem a ver com a qualidade dos nossos pensamentos. Qualquer tipo de comunicação, ela na realidade, ela é uma influenciação. Sempre que a gente conversa com alguém, a gente está trocando informações, ao mesmo tempo influenciando. Poxa, gostei dessa sua bolsa, que bolsa bonita. Eu estou influenciando. Né? Coisa horrorosa aquela bolsa ali, também estou influenciando. Né? Você pode ligar ou não para isso. Tá? Então, em comunicação, essa influenciação nós podemos dividir em 3 níveis. Tá? Um dos níveis de comunicação, eu estou fazendo também reducionismo para a gente poder ficar no assunto central. Um dos níveis de comunicação é a informação. Exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou passando um conjunto de informações que eu estudei previamente e estou aqui passando para vocês. O que vocês vão fazer com essa informação é problema de vocês. Eu passo a mensagem. O que vocês vão fazer com a mensagem é livre-arbítrio. O livre-arbítrio de vocês está absolutamente respeitado. Não estou dizendo aqui que quem não for espírita vai para o inferno, que todo infiel tem que morrer. Isso é um outro tipo. Tá? Se você acreditar em Jesus, está salvo. Então basta acreditar que está salvo. Isso é uma outra história. Se você não acreditar, vai para o fogo do inferno, vai lamber lá nas labaredas do capeta, que o encardido está lá esperando você lá fora. Essas coisas do gênero. Tá? Isso não é comunicação, não é informação. Isso é uma ameaça. Né? Isso é uma ameaça. Eu estou informando. Se for fazer com o que está sendo passado aqui, é absolutamente do livre-arbítrio de vocês. Não há nenhuma tentativa de convencimento e de fazer proselitismo. Há de passar a informação. Não gostou? Não vem ao centro. Tá? Vai para outro, vai assistir outro palestrante. Acabou. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Tá? Uma outra forma de comunicação é a do convencimento. O que é essa forma de comunicação? Convencer não é manipular, é respeitar o livre-arbítrio. Imagina que eu sou um vendedor de carros e estou dentro da minha loja de carros, lá no salão, estou no esporte de carro. Você entra dentro da loja. Se você entrou dentro de uma loja de carros, a pressuposição é que você queira comprar um carro. Você não vai procurar um retrós. Tem retrós aqui? Você entrou na loja, eu, como vendedor, tenho a obrigação do quê? De recepcionar. E começar a conversar contigo. Olha, se você tem a vontade de comprar o carro, eu vou tentar convencer você a comprar os carros que eu tenho disponíveis na minha loja. Então, eu vou trabalhar em cima de você, buscando oferecer o carro que seja mais adequado. Se eu for um bom vendedor, um vendedor qualificado, respeitando o seu livre-arbítrio, vou conversar com você, saber o que você precisa de um carro, quais são as suas necessidades, principalmente o dinheiro que você tem. Não adianta te oferecer uma picape de 200 mil reais se você só tem 10 mil para dar de entrada. Então eu tenho que arrumar um carrinho para você. Mas vou tentar convencer você a comprar um carro da minha loja. Mas quem entrou na minha loja foi você. E você que está com vontade de comprar um carro. Então eu vou respeitar o seu livre-arbítrio, mas vou enfeitar o pavão da minha mercadoria, porque afinal de contas eu vivo de comissão. Então, isso é convencimento. E tem a manipulação. A manipulação é quando você não tem seu livre-arbítrio respeitado. Você é engambelado de tal forma que quando você vê, já fez. E quando cai a ficha, se sente uma besta. Quem faz muito isso? Político. Político faz muito isso. Imagens estudadas pelo marketing, que passa aquilo que você quer ouvir. Depois que você vota, olha o que deu. O que dá? Porque a gente é engambelado. Já comprou alguma coisa de algum vendedor desse que vai te engambelando e de repente você se arrependeu? Liga no canal de TV a cabo, daqueles de venda, Shoptime, Polishop, aquilo é magia negra. Magia negra pura.
reparou? Você fica ali 5 minutos, você começa a entrar num processo de depressão profunda, porque não tem uma máquina de fazer pipoca. Sério. Cápsula de pão, máquina de fazer pão. Eu sou tarado em máquina de fazer pão. E moro em cima de uma padaria. Eu não preciso, quase que eu já comprei várias vezes. Minha mulher, quando me vê assim, ela desliga. E ela corta a magia. Porque ela também era feiticeira do bem. Ela me vê com o olho vidrado naquela máquina de fazer pão, ela vai lá e troca, bota em outra coisa. Bota na canção nova, bota em qualquer coisa. Bota em desenho, faz qualquer coisa, mas sai daí. Aí eu dou um descarrego e sai aquela pressão. Morando em cima de uma padaria. Por que eu preciso de uma máquina de fazer pão morando em cima de uma padaria? E quando você vê, está lá no telefone discando. Passando o número do cartão. E chegou. Eu uma vez comprei um Papa Bolinha. Conhece o Papa Bolinha? Papa Bolinha é um negocinho, um aparelhinho que tira bolinha de pullover. No Rio de Janeiro, até o pullover fazer bolinha, você usa uma vez por ano, quando usa. E além do mais, o Papa Bolinha, Papa Pilha também. Sai mais barato comprar um pullover novo na feirinha de Teresópolis, da Itaipava, do que gastar 4 ou 5 jogos de pilha para tirar umas bolinhas de pullover. E eu comprei um Papa. Está lá em casa. Um Papa Bolinha. Não. Sabe por quê? Nem pullover eu tenho. Eu tenho boletom. Aí minha mulher olha para minha cara com essa cara que você está me olhando. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Sabe o que é isso? Isso é uma ciência chamada neuromarketing. Neuromarketing. Que são os conhecimentos da neurociência associados ao marketing. Trouxe para vocês aqui algumas definições e postulados dessa ciência. É uma união do marketing com a ciência. É considerado uma chave para o entendimento da lógica de consumo que visa entender os desejos, impulsos e motivações das pessoas através do estudo das reações neurológicas a determinados estímulos externos. Ou seja, eles estudam o nosso comportamento, a nossa forma de reagir a estímulos externos para criar situações, embalagens, produtos que afetem não ao nosso racional, mas ao nosso subconsciente. Martin Lindstrom, que é o pioneiro, o pai do neuromarketing, ele diz que um dos principais fatos descobertos pelos neurologistas explica que a maior parte de todas as decisões de compra são tomadas em nível subconsciente e que, sendo assim, é importante impactar o inconsciente do consumidor com memórias, emoções e experiências positivas. Dessa forma, o consumidor se lembrará de uma marca ou de um produto de forma mais facilitada na hora de escolher qual produto adicionar ao carrinho. Sabe o que é inconsciente? Espírito. Inconsciente é toda a parte não consciente que tem os arquivos dessa vida, como também de todas as vidas. Uma forma de nos impactar. E por que eu estou falando de neuromarketing na influência oculta dos espíritos? Porque os espíritos são muito mais especialistas em neuromarketing do que os neuromarketistas daqui. Eles utilizam essas técnicas de impactar o nosso subconsciente. Nós pensamos que estamos tomando a nossa decisão no nosso livre-arbítrio quando você pega aquela marca de sabão em pó, mas ela já foi impactada na gente várias vezes através da publicidade, do desenho da embalagem, da posição lá. A gente pensa que está usando o livre-arbítrio. Pensa, mas não está. Moda. Moda é a maior manipulação que tem. Desculpe os designers de moda, mas é. Se apareceu uma mocinha lá na novela dizer que ninguém mais usa roxo, acabou o roxo. Ninguém mais usa roxo. A opinião das pessoas, às vezes, quando eu era mais jovem, faz bastante tempo, né? Minha avó
minha avó tinha uma mania terrível, ela dizia, não se usa marrom com azul. Já ouviram falar isso? Pois é, eu fui criado assim. Eu adoro marrom com azul, mas não usava. Já ouviu falar que não se usa listra com xadrez? Onde é que está escrito isso? Alguém disse. E se a pessoa gosta de listra com xadrez? Qual o problema dela usar listra? Que diferença faz no caráter de uma pessoa ela usar listra com xadrez? Pode fazer na elegância, mas elegância é um padrão criado. Oi? A meia verde, né? Quem usa meia verde? Eu ganhava sempre meia verde no Natal, de uma tia. Eu só conheço duende que usa meia verde, mais nada. Se alguém está de meia verde aí, por favor, me desculpe, de repente é duende, né? Mas por que não pode usar meia verde? Por que não pode usar meia de xadrez? Ah, porque ninguém usa. Ninguém usa, eu me chamo ninguém? Isso é influenciação. Tanto no nível do marketing, que nos influencia e nos faz comprar aquilo que eles querem comprar, que a gente compre, que as grandes empresas contratam cientistas para descobrir, motivar em nós desejos. Aí nós criamos uma confiança pela marca, sem nunca ter usado. Sem nunca ter usado, mas essa marca é boa. Nunca usou. Aquilo foi enfiado na cabeça da gente. Às vezes é uma boa porcaria. A gente não se permite usar uma outra marca. A gente não se permite, às vezes, a pensar por nós mesmos. A permitir que os outros pensem. Só que isso tem um problema sério. Eu posso ser influenciado, eu posso ceder o meu pensamento para outro me guiar. Mas eu não cedo a responsabilidade da minha decisão e a vivência da consequência. E é aí que mora o perigo. Porque eu emito, eu recebo, posso me permitir ser influenciado, dou a permissão de ser influenciado, mas quem sofre as consequências do que fez sou eu. Não é o outro que me influenciou. E é bom que a gente conheça o mecanismo, tanto de encarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado, para que a gente comece a pensar em se proteger disso. E começar a ter ações de utilização do nosso questionamento e do nosso livre-arbítrio. Essa é que é a finalidade do estudo. Conhecer que é possível me manipular porque a gente cede às influências que sintonizam com as nossas. Aí você vai ver um menino, garoto, numa torcida de futebol, com uma bandeira em cima, querendo matar o outro da outra torcida. Mas chega em casa e já tem uma boa pessoa, um bom menino, até quietinho. Como é que meu filho fez isso? As mães às vezes não conseguem entender como é que meu filho, que aqui em casa é calmo, tranquilo, faz um troço desse. Influenciação do grupo. Ele perdeu o livre-arbítrio, mas não perdeu a responsabilidade de ter acertado com o pau da bandeira em alguém e matado. E ele vai preso por causa disso. A gente vê, não estou criticando, pelo amor de Deus, mas apenas uma observação. Hoje, quantas pessoas usam piercing e tatuagens? Não sabe nem por que botaram, mas porque todo mundo usa. Às vezes nem questiona, porque todo mundo usa. Aquela roupa que é quase que padrão, porque todo mundo usa, e a gente não usa o nosso livre-arbítrio. Porque o grupo tem uma pressão, o grupo espiritual também tem uma pressão. Tanto os espíritos do bem quanto os do mal. Só que os do bem têm uma característica, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles influenciam sim, mas respeitam. Mas os espíritos do mal não, eles pressionam. Fuma, compra batom, eu preciso de você, ele pressiona. É como quando a gente deixa uma porta de casa aberta. Se passar uma pessoa do bem, ela vai tocar a campainha e vai avisar, olha, sua porta está aberta. Mas se passar o bandido, ele entra. Então, os espíritos do bem estão sempre nos convidando. Aqui, nós estamos cercados de espíritos bons. Com certeza. Isso é uma casa do bem. É uma casa que busca a informação. Nós estamos cercados de bons espíritos. Ninguém veio aqui empurrado, veio aqui sugerido. Ah, vai hoje lá, vai tomar um passe, vai fazer bem. Às vezes até alguém, não deixa de ir ao centro não, vai fazer bem. Mas não diz, você tem que ir ao centro, senão Jesus vai te botar no inferno. Não vai, não.
Você vai se salvar. Ninguém fala disso, vai lá, é legal. Agora, para outras coisas, pode ser que sejam impositivos. Então, vamos estudar um pouquinho a profilaxia dessa influenciação. Peguei aqui algumas dicas. A primeira é o autoconhecimento. Descobrir os nossos motivadores. E é descobrir as nossas áreas frágeis. Então, tem 3 perguntas, depois surge uma quarta, que eu gostaria de dividir com vocês. Posso usar aqui? Perante a qualquer situação ou a qualquer algo que nos impacte, dizem os espíritos que o primeiro pensamento que nos vem normalmente é nosso. Os demais podem ser influenciação, normalmente. Tá? Então, perante a uma dúvida desse tipo, poxa, compro ou não compro? Faço ou não faço? Vamos começar com 3 perguntas investigadoras do autoconhecimento. Quero. Primeira pergunta. Eu quero isso de verdade? Isso tem um valor para mim? Valor. Temos que começar a investigar nosso conjunto de crenças e valores, que são são os que nos guiam nas nossas escolhas. Quero. Bom, quero. Posso. Eu posso querer uma Ferrari do ano. Posso querer. Mas financeiramente, só aquela do posto Shell, aquela pequenininha. Se não posso, morreu o assunto. Tá? Se não quero, também morreu o assunto. Se não posso, morreu o assunto. Agora, se eu quero e posso, vem uma pergunta importantíssima. Devo? Aí pode vir um dilema. Eu quero e posso, mas não devo. Se eu quero, posso e devo, não questiono mais nada, vai fundo. Se der zebra, eu questionei. Mas se eu quero, posso e devo, e não devo, por que quero o que não devo? E aqui vem um questionamento interessante. Qual é a crença ou o valor que estão associados a isso aqui? Valor é o que me dá motivação. É aquilo que me motiva, motivação, motivo para agir. Se tem valor, eu vou atrás. Se não tem valor, eu não vou atrás. Quer correr uma maratona? Quer. Eu não, estou fora. Acabou. Acabou. Pode correr uma maratona? Parou. Eu diria que pode. Por que você não quer correr uma maratona? Você não pode. Então a sua crença diz, eu não tenho preparo. Mas se você se preparar, mas ela já parou. Ah, não, isso não é para mim. Já percebeu? Crenças podem ser libertadoras, mas também limitadoras. Não, isso não é para mim. Eu quero, mas não é para mim. Ah, não, quem dera. Já viu a pessoa que a gente pergunta, como é que você vai? Vou como Deus quer. Ah, então vai bem. Né? Deus só pode querer que você vá bem. Né? Será que não tem determinação? A crença, ela pode... Você pode querer correr uma maratona, você pode querer, mas... Ah, pode? Não, não posso, não veio para mim. Não, posso, desde que você se prepare, tem que fazer uma preparação. Não vai sair hoje correndo uma maratona. Mas se você se condicionar fisicamente para isso, você vai correr uma maratona. Deve? Bom, uma maratona não vai fazer mal a ninguém. Ah, tudo bem, mas pode ser uma outra coisa, que não deva. Mas tem valor. Então, esse valor está me levando a fazer uma escolha que me determina uma qualidade espiritual e um acompanhamento espiritual para fazer uma coisa que eu sei, que até tenho vontade, mas não devo. Exemplo. Isso aqui é uma bolsa com dinheiro, aberto. Não tem ninguém na sala. Ninguém. E a bolsa está aqui. Entra a pessoa e olha. Oba! Levou.
Esse nem passou pelo crivo. Tá? Já era. Esse não precisa de ninguém que atrapalhe, ele sozinho se basta. Tá? Vem um outro, aí olha, ih, tem câmera. Não vou levar não, porque vão me ver. Tá? Não pegou, porque tem câmera. Tá? Vem um terceiro, poxa, isso resolvia a minha situação. Mas eu não posso pegar isso. Aí fica um dilema. É aí que vem. Na hora que eu levanto a lebre, que isso resolvia, eu emiti um pensamento. Eu tenho um padrão moral que diz que não devo. Mas tem uma tentação que diz que quero. E aqui vem a investigação. Esse valor precisa ser revisto. Os Espíritos nos dizem. Jesus falava, quando você pensar numa mulher com um mau pensamento, você já cometeu adultério. É claro que ele está fazendo uma imagem impactante. O ato de pensar qualifica. É claro que é diferente do ato de agir. Agora, se eu não ajo por medo das consequências, a qualidade é a mesma. Agora, se eu não ajo porque eu sofrei, segurei a tentação, eu estou qualificando de outra forma. Ou seja, eu estou trabalhando o valor. Ele existe, mas eu estou trabalhando ele. Porque eu estou reprimindo a princípio, depois me disciplinando para que esse valor seja substituído por um outro valor. Então, o autoconhecimento é fundamental para saber os nossos motivadores. A segunda, uma ação permanente no bem. Permanentemente agir no bem. E aí vem, o que é o bem? Kardec já resolveu isso junto com os Espíritos. Tá? Moral é a regra do bem proceder, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, o mal é tudo aquilo que está fora da lei de Deus. E a lei de Deus está escrita na consciência. Ou seja, todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Não tem como dizer, eu não sei o que é o bem e o que é o mal. Isso é frescura de filósofo, desculpe. Que não quer reconhecer que possui tentações e fica com elaborações filosóficas. A gente sabe o que é o bem e o que é o mal, porque é muito simples, Jesus resolveu esse problema. Faz ao outro o que quer que te faça. Se você não quer que faça contigo, não faz com o outro, pronto. Acabou. O mal é o que eu não quero que façam comigo, se eu fizer, então eu não faço com o outro, troca de lado. É muito simples. O problema é que nós temos os valores, as tentações, toda uma série de conjuntos de complicadores que nós mesmos instalamos e que ficamos nesse negócio. O que será o bem, o que será o mal? A gente sabe. Se não quer comigo, não quero para o outro. Se quero para mim, posso querer para o outro. Acabou. Terceira profilaxia. Prece sincera e espontânea. Porque a prece é mudança de padrão vibratório. A prece é um convite, ou seja, a prece é um pensamento. Se é pensamento, ele tem qualidade. E se ele tem qualidade, ele tem direcionamento. E ele tem direcionamento para cima. Então ele tem conexão para cima e não conexão para baixo. Prece sincera e espontânea. Então quando eu conecto para cima, eu conecto com ajuda. Mas uma ajuda que respeita o meu livre-arbítrio, que não faz por mim. Senhor, afasta de mim. Não vai afastar, não. Ele vai te dar força para você se afastar. Porque afasta de mim, você não fez nada. Eu me afastar, eu fiz. E só tem valor o que eu faço. Trago a pessoa amada em 3 dias. Não traz. Leve teu dinheiro. Até porque uma Mercedes ou um Jaguar traz em 30 segundos. Tá? Muito mais rápido. Mas vamos lá. Não traz. Mas com que sintonia você está? E se aquela pessoa vier por algum tipo de pressionamento, ela veio de livre e espontânea vontade? Não, porque ela já tinha se afastado. Se é que vem. Então, percebendo que a conexão com a espiritualidade superior, com o nosso anjo guardião, não vai haver interferência no nosso livre-arbítrio. Vai haver fortalecimento para resistência à tentação, mas não vai haver afastamento da tentação. Porque se eu não resistir, eu não evoluo. E eu preciso evoluir. E Jesus falava isso, deixou isso claro em 2 frases, 2 verbos, no imperativo: vigiai e orai. O que é vigiai? Qualidade do teu pensamento, porque qualidade sintoniza.
E sintonia atrai companhia. Pensamento está embaixo, padrão vibratório, ora. Oração, o que é? Mudança de padrão vibratório para cima. Está lá na lei da adoração. Toda ação no bem, toda mudança de padrão de pensamento para cima é prece. Prece não é reza, ainda que reza possa ser prece. Prece é mudança de padrão vibratório. Então a ação no bem já é uma prece. A mudança de padrão vibratório para cima é prece. É vigilância, não deixa o padrão vibratório cair. Não caindo o padrão vibratório, sentiu que está descendo? Muda o padrão vibratório para cima, através da prece, da mudança de atitude, de uma ação permanente no bem. Isso é profilaxia. E a gente vai acostumar a se conectar com os bons espíritos e, ao mesmo tempo, começar a resistir às nossas imperfeições, que é por onde vêm as tentações. Então, os espíritos influem ocultamente muito mais do que imaginais, a ponto de os dirigirem. E isso é verdade, porque a gente compra muita coisa que está lá no nosso subconsciente, impactado, que aquilo é bom para nós e na realidade é bom para o fabricante, para o cara da agência de marketing, é bom para todos eles. Tá? E para nós, na realidade, pode ser um gasto de dinheiro excessivo, porque aquele sabão que está toda hora na televisão, que a gente acha que é maravilhoso, pode ser que o outro sabão, metade do preço, que não paga royalties, que não tem publicidade, seja da mesma qualidade. E a gente paga o dobro do preço e acaba se deixando levar pelo pensamento do outro, achando que a gente está fazendo, usando o nosso livre-arbítrio. Então, procuremos, se é que essa informação adianta, vigiar o processo de autoconhecimento, os motivadores das nossas condutas. Por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Devo. Procuremos nos conectar com a espiritualidade superior, buscando pela prece o socorro para a resistência à tentação. Lembrando de Jesus, vigiai e orai. Vamos continuar sendo influenciados? Sim, mas pelos bons espíritos. E aí, a coisa muda de figura. E aí a nossa vida também se transforma. Que Jesus possa nos abençoar esses esforços de transformação, que certamente são sinceros, mas que exigem de nós, às vezes, um pouco de energia a mais do que temos colocado até hoje. Paz a todos, muito obrigado pela atenção.